Fala, galera desse multiverso, tudo bem com vocês? Tudo belezinha, pessoal? E bora conversar um pouquinho hoje sobre futebol, mas antes de falar aqui sobre o futebol que eu quero falar com vocês, peço que comente que o que você acha sobre o que eu vou falar. Comenta aí depois, dê a sua opinião, o que você pensa dessa minha ideia, dos meus pensamentos e curte o vídeo aí, nos ajuda a crescer, né? Então, vamos lá. E comentei num outro vídeo que eu falei sobre o Grêmio, sobre o Pavão, que eu iria. Por que eu estou mais afastado do futebol? Bem afastado, e eu acredito que todos que me conhecem minimamente, né, já devem ter visto alguma ou diversas vezes eu sendo completamente chato e insuportável em relação ao futebol, principalmente em relação ao Grêmio, né? Cornetas com rival, né? Levar na brincadeira, se autocornetar, né? Comentar sobre roubos, escândalos, lances mágicos, resultados de futebol europeu, seleção, enfim, coisas relacionadas ao futebol demais, né? Como cresci amando, jogando e ainda jogo, assistindo, debatendo, né? Na sua essência, o futebol, e é isso, né? E eu tô triste. Eu tô bem triste, eu larguei o futebol. E por que eu decidi, assim, largar? Parar de viver o dia a dia do futebol. Eu parei de assistir, de acompanhar, deixei de seguir conteúdos, sites, páginas, notícias de futebol, ficar acompanhando. Parei de seguir pertinho programas de debate esportivo, já fazem uns 5, 6 anos, desde o início ali da pandemia que eu não assisto, né? Ficar acompanhando as contratações, aquela coisa do dia a dia, treino, quem treinou, aquela coisa. Larguei. Eu larguei porque eu até assisti afinco, tanto temos um vídeo aqui, de 90 jogos que eu assisti da Copa do Mundo que eu mais... Foi a maior Copa do Mundo da história, uns 104 jogos, eu vi 90 desses jogos. Então sim, eu gosto de futebol, eu gosto muito, mas eu cansei. Eu cansei muito do que o futebol tem se tornado nos últimos anos, aí, podemos botar um recorte nos últimos 10 anos, mais ou menos, se tornou um produto para aproveitadores. Sejam as idiotices, que eu acho ridículas, de bet, sejam os tais influenciadores identificados, principalmente exagerados e forçados que surgiram nesse período. Nós tivemos também, assim como a queda do nível do futebol, uma queda no nível das transmissões de TV, das narrações, comentaristas, assim, gente podre, ruim mesmo, cara. Com gente que não é nada preparada, ou que conhecimento, que tem um mínimo de conhecimento de causa, a gente vê às vezes, falando abobrinha. Tu tá vendo uma coisa, eles estão falando outra. O Me irrita também o endeusamento que há de jogadores que viraram intocáveis, um panteão de deuses, os níveis de violência entre organizadas, que são facções trajadas de torcidas organizadas, e que ainda existe isso, a falta de respeito entre as pessoas, o exagero de passada do limite em cornetas. Então, posso citar que mais? O futebol tá caro, tá muito caro. O ingresso, no mínimo, é R$ 100, o mais barato. Um dos piores lugares do estádio. Camisetas, hoje, não baixa de R$ 400 uma camiseta oficial do teu time. Daí tu vai querer botar o nome, o número, já vai mais 150 em cima, né? Se tu vai ao estádio, hoje em dia, no mínimo, tu gasta uns R$ 300, no mínimo. R$ 300. Bebida, com comida, né, para se alimentar, com transporte, né, com algum souvenir que tu vai comprar. E tu tem um gasto elevado, já o valor do ingresso, por um produto de baixíssima qualidade, que no caso é o jogo, que eu deveria interessar, né? Mas principalmente, que me irrita é o desequilíbrio técnico e a queda e nivelamento por baixo
do futebol brasileiro, principalmente, mas é uma crise mundial. A gente não vê mais times recheados de craques, jogadores que despontam, como a gente via, vamos botar aí 10, 15, 20 a 30 anos. A gente se via dos anos 90 e metade dos começo dos anos 2000. Peço perdão pelo bocejo, pessoal. Como eu falei, esse nível técnico baixo, o futebol acaba, ele não tá mais prazeroso, não tá, dá gosto de ver. Tá chato, tá maçante, tá robótico. São jogos e jogadas totalmente previsíveis. Falta criatividade, falta improviso, falta amor à camisa, que na verdade deveria ser fazer o mínimo, honrar o teu salário milionário. Eu, particularmente, eu perdi o tesão em futebol num todo. Não é pelo meu time, pelo Grêmio, tá uma manhaca aí, há muito tempo, ou a fase da seleção, no maior jejum de sua história agora. Mas eu não consigo, não tá me batendo mais, assim. Né? Não tá batendo mais também com a fase da minha vida, né? Com diversas coisas na minha cabeça, preocupações mais importantes com Deus, principalmente, com os meus filhos, com a minha família, com meus trabalhos, com minhas contas, né? Coisas mais importantes, como posso citar aqui, parafrasear o maior treinador italiano de todos os tempos, até surgir Carlo Ancelotti, o Arrigo Sacchi, que ele cunhou certa feita uma frase definitiva do futebol. O futebol tem várias frases lindas, como uma que agora eu não tenho, que quem cunhou essa frase, mas que o gol é o orgasmo do futebol, né? Mas o Arrigo Sacchi, ele certa feita disse que o futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes da vida. E realmente, hoje, para mim, o futebol se tornou algo muito menos importante. Das coisas menos importantes, hoje ele não é nem a primeira. Tem outras coisas, entretenimentos que eu assisto, coisas, leituras que faço. Mas eu tenho outras coisas mais importantes do que passar ali, perder 2 horas vendo o meu time no final de semana ou numa quarta-feira à noite. Depois mais 2 horas secando o rival. Mais 2 horas olhando um jogo que depende do resultado paralelo, apenas para se irritar, passar vergonha, passar raiva, principalmente, por um retorno que praticamente quase nunca e cada vez menos vem, né? Como eu disse, não é pela fase aqui do Grêmio, do meu time, mas é que eu perdi a vontade. Perdi. E eu poderia estar aqui N exemplos de coisas que me irritam, como eu falei inicialmente, principalmente esse fato de jornalistas, influencers, das bets. As bets que se enraizaram no futebol, principalmente no futebol brasileiro, de uma forma que hoje o futebol brasileiro e muitos e quase todos os clubes não sobrevivem sem as bets. Por isso que a gente está vendo cada vez mais Grêmio e Inter, que estão se negando a ter parceria com bet, se diminuindo, times se apequenando. Imagina se não tivesse esse boom das bets, né? E claro, o exagero nas redes sociais, o famoso tudo por uma visualização, por uma viralização, os jogadores que só querem saber de posar para rede social, para sair bem na sua foto quando fazem o gol, com o cabelinho sempre na régua, arrumadinho. O que importa é bola na rede, meus amigos. Então, gente, eu vou continuar observando de longe, como eu tenho observado, mas eu não estou vivendo mais para isso. Eu nem preciso acompanhar para saber. Tem meu pai, tem amigos meus, praticamente todos os meus amigos
vivem. Futebol, falar de futebol me dá sono. Amigos meus que vivem assistindo, mantendo informado, mandam memes, mandam vídeos, coisas, então não preciso estar acompanhando de perto para saber o que se passa. E cada vez mais eu vejo que eu não tô perdendo nada, né? Mas é isso. Era aqui um desabafo, um editorial meu, podemos dizer, aqui um manifesto meu contra o futebol moderno. Mas é isso. Eu peço para vocês que deixem seu comentário aqui embaixo, aí, que se inscreva aqui no nosso canal. Tem vídeos interessantes de outros assuntos aqui. Mas é isso, pessoal. Nos vemos por aqui. Cada vez menos eu vou falar de futebol. Talvez eu venha falar sempre de curiosidades, umas coisas assim. Ou eu jogando futebol. Mas, no dia a dia, só se acontecer algo muito relevante no mundo. É isso aí, pessoal. Espero que todos fiquem bem, ó. Um beijo do Careca, tá? Fiquem com Deus e tchau, tchau.